E aí pessoal, beleza? Eu sou o João Victor, apresentador do canal O Herege, e hoje nós vamos tratar sobre o satanismo laveiano, as semelhanças do satanismo com o ateísmo, que são duas ideologias totalmente incompatíveis umas com as outras. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer o que é o satanismo. O satanismo não é uma religião, beleza? O satanismo ele é uma ideologia e uma filosofia de vida. E entre uma religião e uma filosofia de vida existe um abismo de diferença que separa as duas coisas, beleza? E o que é o satanismo laveiano? Como o próprio nome já diz, é o satanismo ensinado por Anton LaVey. Anton LaVey não só é o fundador da Igreja de Satã, como também é o escritor da Bíblia Satânica. Isso aqui é que bonitinha pra vocês. Coisa mais linda do mundo. Eu me apaixonei por esse acabamento, essa capa aqui muito linda, gente. Na época que eu comprei, eu fiquei obcecado por essa capa, sabe? Esse acabamento perfeito. Aqui tá o nome dele completo, bem bonitinho, né? Anton Isander LaVey. Nossa, na época que eu comprei, nossa, eu fiquei babando nisso aqui. Muito linda mesmo, cara. Mas enfim, vamos pro vídeo. Eu gostaria de começar citando as 9 declarações satânicas, né, que daí vocês já vão poder ter uma ideia melhor do que isso tem a ver com ateísmo, né? Deixa eu só ver aqui. E vamos lá. As 9 declarações satânicas. Primeiro, Satã representa a indulgência em vez de abstinência. Satã representa existência vital, em vez de espirituais castelos de ilusões. Isso aqui lembra até uma música do Merciful Fate, né? O Come to Saba. Se você diz paraíso, eu digo castelo de mentira. Eu vou deixar o link na descrição. Muito bom, King Diamond, cara. Satã representa sabedoria pura, em vez de hipócrita autoilusão. Satã representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado aos ingratos. Satã representa vingança, em vez de virar a outra face. Né? Veja, vocês já notam a primeira não, né? Uma das oposições a um cristianismo aqui. Cadê? Satã representa responsabilidade para o responsável, em vez de relacionamentos com vampiros psíquicos. Satã representa o homem simplesmente como outro animal, às vezes melhor, mas frequentemente pior do que aqueles que caminham de quatro, porque em seu espírito divino e desenvolvimento intelectual se tornou o animal mais cruel de todos. Pois é, meus amigos. Satã representa todos os assim chamados pecados, pois eles levam a uma gratificação física, mental e emocional. Satã tem sido... isso aqui é uma das mais interessantes que eu acho. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja teve, pois ele sustentou seus negócios durante todos esses anos. Essa nona, vou te falar, olha só, Satã tem sido o melhor amigo que a igreja teve, pois ele sustentou esse negócio por todos esses anos. A igreja, ela é um negócio, né? É exatamente o que diz o ateísmo. A igreja... Tem que cortar, sabe? A igreja, ela é um... Não tem nada de espiritual, né? Ela é um negócio. Ela é um comércio, né? O pastor pede dízimo, que na igreja católica fazia, né? Na época, antes da reforma protestante. Na verdade, faz até hoje, né? Vendia indulgências, né? Cobrava valor em dinheiro para poder oferecer uma cura divina, um perdão divino. E a igreja, a base da igreja, né? Só para comentar em cima dessa última declaração, a base da igreja é colocar um medo das pessoas, e para isso eles precisam de Satanás, né? Eles falam, Satã tem sido o melhor amigo da igreja, porque sem Satã, sem a ameaça do inferno, sem esse medo, né?
não haveria motivos para a pessoa frequentar a igreja, né? Então a igreja ela se utiliza desse artifício, né? Dessa figura de Satanás para amedrontar as pessoas, trazer as pessoas para dentro da igreja, né? O comércio deles e lucrar em cima da fé, né? Das ovelhas. E não sou eu que estou chamando os crentes de ovelhas, são os próprios pastores quem dizem. Enfim, meus amigos. Vamos ler essas nove declarações, a gente já consegue ter uma noção do que é Satanás dentro do satanismo. Né? Satanás, no satanismo, ele não é uma divindade, ele não é um ser espiritual, ele não é uma entidade. Quem que é Satanás? Ele é um símbolo que representa o homem, o ser humano, em sua natureza carnal e terrena, né? Ele representa o mundo material, nada de espiritual, nada de fantasia, de ilusão. É o aqui e agora, né? O satanismo laveiano, ele defende que nós não somos santos e nós não somos ovelhas de Cristo. Nós somos seres humanos. Nós devemos seguir a nossa natureza, que seria pecaminosa, né? Os pecados, né, que a igreja denominou como pecado, não são pecados, são instintos naturais do homem, que todo ser humano precisa praticar. Entendeu? Porque é a natureza. Que nem, por exemplo, a luxúria. Todo ser humano sente luxúria. Não tem como evitar. A ganância, fala que a ganância é pecado, a gula, não sei o quê, tomar cerveja, fala que tudo é pecado, não pode fazer nada. Nós somos seres humanos e nós devemos fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente prazer em fazer, entendeu? Porque senão a gente vai estar se privando da nossa própria natureza. A gente vai estar negando a nossa própria essência por causa de um Deus. Porque o padre fulano de tal falou que não pode, né? Você não pode deixar um padre, um pastor, te dizer como você deve viver a sua vida. O pastor não pode dizer o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Entendeu? Você deve viver a sua vida material, os seus instintos naturais. Eu vou usar como exemplo aqui a ganância. Né? Dizem que a ganância é pecado, que a ganância é uma coisa ruim. Eu não acho que a ganância seja uma coisa ruim. Entendeu? Mas assim, desde que você seja ganancioso de uma forma honesta, né? Que nem, por exemplo, eu sou ganancioso, eu sou obcecado por dinheiro. Quem me conhece sabe que eu adoro dinheiro. Mas isso não significa que eu vou sair por aí roubando o dinheiro dos outros, né? Eu tenho que ser ganancioso, né? Ir atrás do dinheiro que eu quero, cada vez mais, de forma honesta, entendeu? E por que a ganância é boa? Porque quando você é ganancioso, você tem mais motivação para ir atrás. Você tem mais... Você lucrou 100 mil. Se você for ganancioso, você vai ter muito impulso e muita força de vontade para ir atrás dos 500 mil. E depois vai ter muito impulso e muita força de vontade para ir atrás do 1 milhão. E essa ganância vai fazendo com que você cresça, né, financeiramente cada vez mais. É a ganância que nos faz alcançar o sucesso financeiro. E tudo é dinheiro nessa vida, né? Dizem que não, mas tudo depende de dinheiro. Dinheiro é o único Deus. Se existe um Deus nesse mundo, é o dinheiro, que faz tudo por nós. Mas, enfim, quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor a nossa vida, né? Então, o satanismo, né, Satanás, ele é um símbolo que representa esse materialismo. E aqui ele usa, na Bíblia satânica, o Lavey, ele usa alguns nomes infernais, vários nomes infernais, né, de príncipes do inferno, como metáforas, né, para poder exercer a sua filosofia, para poder colocar as suas ideias, para poder expor as suas ideias. Por exemplo, Lúcifer, dentro do satanismo, ele não é uma divindade, não é um demônio espiritual. Lúcifer, ele é o portador da luz, ele é representado como a estrela da manhã,
A estrela da manhã, ela é o planeta Vênus, você consegue ver ele lá por volta das 5 horas da manhã, quando está amanhecendo. Antes do sol nascer, você consegue ver o planeta Vênus a olho nu, né? E por que é chamada de estrela da manhã? Porque é a estrela que está lá quando o céu está clareando, né? É a estrela que traz o dia antes do sol, né? Então Lúcifer, ele é a estrela da manhã, né, que traz essa luz. E o que seria essa luz? A luz do conhecimento, a luz que ilumina a nossa mente, né, e faz a gente ter conhecimento sobre as coisas para não sair por aí aceitando qualquer doutrina, qualquer dogma que a sociedade nos impõe, né? Ele representa o pecado da rebeldia, como, orgulho, rebeldia, orgulho. Ele representa o pecado do orgulho, né? Todo ser humano ele é orgulhoso por natureza. E o Lavey ele vai utilizar desse orgulho como uma referência à queda de Lúcifer no cristianismo, né? Por que o Lúcifer foi expulso do paraíso? Por causa desse orgulho. Ele não queria obedecer a Deus, entendeu? Ele não queria aceitar toda aquela moralidade celestial. Ele não queria servir, ele não queria ser um servo de Deus. Ele queria ter o seu próprio domínio. Então, esse orgulho fez com que ele fosse expulso do paraíso. Tem até uma frase famosa. Hoje a língua tá uma frase famosa que, né, que atribui a Lúcifer, né, que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Mas aqui céu e inferno não são literais, né? Ele fala melhor reinar no inferno, que é o inferno seria o mundo terreno, né? O próprio mundo que a gente vive já é um inferno, a nossa vida é um inferno. Então a gente tem que reinar aqui na Terra, criar os nossos próprios valores, o nosso próprio modo de vida, reinar a nós mesmos. A gente tem que ser o dono de nossas próprias vidas. Então é melhor a gente seguir essa filosofia do que viver servindo, né, pastores, padres, sendo escravos dessas doutrinas, né, que a religião impõe, né. Então isso já deve estar começando a perceber as semelhanças, as relações, né, com o satanismo e o ateísmo, né, que o satanismo, em outras palavras, é a mesma coisa que o ateísmo ensina, né. Você deve aproveitar a sua vida aqui, até porque está escrito aqui, essa coisa maravilhosa, linda demais. Está escrito aqui, não há nenhum paraíso te esperando depois da morte, né? Aqui é o nosso tormento e aqui é a nossa alegria. Então a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar o máximo possível cada dia, né? Porque aqui é a nossa única vida. É o aqui e agora. Isso é satanismo. E isso também é ateísmo, entendeu? E não só por isso, né, que eles se assemelham, até porque o satanismo laveiano, né, que é o verdadeiro satanismo, na minha opinião, ele não acredita em divindades. Ele usa as divindades como metáforas, né, para poder passar as ideias filosóficas, entendeu? Satã, ele vai ser uma metáfora, né, que vai representar o elemento do fogo, o fogo que queima dogmas, os dogmas religiosos. O Lúcifer, ele é a luz que vai trazer conhecimento para a nossa mente. Até porque o nome Lúcifer vem do latim, né, da Roma antiga, que é lux ferrer, que significa portador da luz. Mesma coisa Satã, que vem do grego, que significa o opositor. Até por isso aqui na Bíblia satânica, praticamente quase ela inteira está criando ideias opostas, né, do cristianismo. Né? Que nem o cristianismo fala para perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Aqui não, o satanismo está falando para a gente destruir os nossos inimigos, entendeu? A gente só deve amor a quem nos ama, entendeu? A gente não vai ser bom com quem não é bom com a gente, entendeu? Que é o oposto do que o cristianismo ensina, né? Que ensina que a gente deve amar os nossos inimigos. O satanismo diz que a gente deve tratar todo mundo da mesma forma que eles nos tratam, né? E é isso, né?
os demônios, né? Que ele cita aqui, o Asmodai, o Asmodeus, eu prefiro dizer Asmodai. O Asmodai, ele representa o pecado da luxúria, né? E a luxúria é outra coisa natural de todo ser humano. Não tem jeito, entendeu? A gente sente luxúria, a gente sente aquele... não vou nem falar aqui. Aquele desejo, né? Sexual, né? É natural, não tem como evitar. E o cristianismo quer que a gente se prive disso, entendeu? O satanismo defende que nós somos animais que devemos seguir os nossos instintos. E realmente nós somos animais, né? Nós somos animais, porém mais evoluídos intelectualmente, né? E Leviatã, né? Inclusive o nome dele está até escrito nas bordas do pentagrama, né? Leviatã, ele representa o pecado da inveja. A inveja que é outro sentimento que te ensinaram que é ruim, mas na verdade é bom. A inveja é igual a ganância. Ela te motiva a ir pra frente. Você vê, o meu vizinho comprou um carro. Você vai sentir inveja e vai ter mais motivação para comprar o seu também. E o Leviatã representa esse sentimento. Então, o satanismo, ele encoraja você a viver a sua vida conforme a sua natureza humana. E esses elementos, né? Esses sentimentos, eles só vão agregar na sua vida coisas boas. Quando você não se priva da ganância, da inveja, quando você não se priva da luxúria, da gula, de vários outros pecados, quando você não se priva dessas coisas, não abre mão, você vive uma vida mais prazerosa. Entendeu? Você vive uma vida mais prazerosa e é isso que a gente tem que fazer, né? Porque a gente só tem essa vida, a gente não vai ter outra. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível, se acabar em cigarro. Eu, por exemplo, fumo pra cacete também, porque cigarro é bom e eu não vou ter outra vida pra fumar de novo, então eu aproveito. Se morrer também, não vou estar perdendo muita coisa. E é isso, cara. Satanismo é isso, né, cara? Você aproveitar o máximo da sua vida. A mesma coisa é ensinada pelo ateísmo, entendeu? Então, quando alguém fala eu sou ateu satanista, você já sabe o que ele quer dizer. Faz todo sentido. Beleza? É isso, eu não vou me aprofundar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu gostaria de trazer mais complexidades, falar mais, né, sobre a Bíblia satânica, mas meu celular não tem memória para fazer um vídeo longo. E é isso, pessoal. Espero vocês até uma próxima vez. Fui.